Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, a Deus. Nós agradecemos e precisamos constantemente agradecer em especial pela vida, este patrimônio maior que Ele nos concedeu e que está sob a nossa administração. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concede ao longo da nossa trajetória. A Jesus nós precisamos também agradecer por todos os ensinamentos exemplificados que Ele nos deixou, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, nós também precisamos agradecer a estes abnegados mensageiros que constantemente estão conosco ao longo da nossa trajetória, nos auxiliando constantemente para que a nossa caminhada se torne mais tranquila, aprendamos mais e de uma forma mais fácil, porque constantemente eles estão nos intuindo, nos orientando para fazermos as melhores escolhas para a nossa vida. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente comparecem aqui nesta página virtual, neste ambiente virtual, nesta sala de aula, onde todos nós estamos em aprendizado. Porque nesta sala de aula não existe professor, e somos todos alunos, estamos todos na condição de alunos, aprendendo juntos com estes abnegados mensageiros, aprendendo com Jesus de Nazaré, que é o mestre dos mestres. Então hoje aqui nos encontramos e agradecemos a presença de todos. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Recebam o meu abraço fraternal, como havíamos dito, e de boas-vindas. Então hoje nos encontramos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões do Livro dos Espíritos. Então estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, item por item. Então hoje a questão é a de número 24, questão de número 24, que está no capítulo 2º do livro 1º, dentro do item Espírito e Matéria. Então estamos estudando acerca do Espírito e Matéria. Estudamos no nosso último encontro a questão de número 23, quando Kardec questionou acerca do espírito com E minúsculo, aquele princípio inteligente do universo e não aquela individualidade que é grafado com E maiúsculo. E na questão de número 24, aprofundando ainda mais acerca do espírito, princípio inteligente do universo, Kardec quis saber da seguinte maneira: é o espírito sinônimo de inteligência? Será que o espírito é sinônimo de inteligência? Então este foi o questionamento de Kardec. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira, uma resposta bem sucinta, resposta bem breve, mas esclarecedora. Então eles responderam da seguinte maneira, que a inteligência é um atributo essencial do espírito, já que este espírito com E minúsculo é o princípio inteligente do universo. Então este espírito não é sinônimo de inteligência, mas pelo contrário, a inteligência é um dos seus atributos, ou é o atributo essencial do princípio inteligente.
E aí ele diz que uma e outro, ou seja, inteligência e espírito, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então aqui eles afirmam que para nós, na nossa pouca inteligência, o nosso pouco desenvolvimento intelectual, nós que ainda nos encontramos na alfabetização acerca da ciência do espírito, então para nós é como se fosse a mesma coisa, mas para o mundo superior são coisas bem diferentes. A inteligência é um atributo essencial do espírito, ou o atributo essencial desse princípio inteligente do universo. E para entendermos um pouco mais acerca deste questionamento de Kardec, acerca do espírito e acerca dos atributos do espírito, não na condição de sinônimo, a inteligência como sinônimo, mas como condição ou como um atributo do espírito, buscamos nos esclarecimentos do espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, aquela coletânea de livros que é composta por 20 volumes em que Miramês estuda todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então buscamos no volume número 1, no capítulo 24, que é exatamente o número da questão que estamos estudando, que tem como título Atributos do Espírito. Prestemos atenção nos esclarecimentos de Miramês acerca destes atributos do espírito, acerca desta questão número 24, quando Kardec questionou se é o espírito sinônimo de inteligência. Então aqui Miramês nos diz da seguinte maneira, que na linguagem correta, a inteligência é atributo do espírito e não sinônimo, por não ser igual à fonte de onde promana. Então aqui Miramês já começa nos esclarecendo que na linguagem correta a inteligência é atributo do espírito, como os espíritos amigos responderam a Kardec que é um atributo essencial do espírito e não sinônimo, por não ser igual à fonte de onde promana. Porque o espírito ou a inteligência promanam da inteligência maior, a inteligência suprema, ou seja, promana de Deus ou provém de Deus, que é a fonte criadora, mantenedora, sustentadora de tudo que existe e que ainda vem a existir no universo. Então é por isso que Miramês nos esclarece que ela promana desta fonte. E aí ela acrescenta que os valores da alma são inúmeros. Os valores da alma são inúmeros, ou os atributos da alma são inúmeros, por vezes incontáveis. Se para nós já é difícil definirmos estes valores ou numerarmos esses atributos da alma, os espíritos amigos ainda vêm e nos dizem que esses são incontáveis na área do seu despertamento espiritual. As nossas comparações são pálidas, referindo-se ao espírito. A realidade é mais profunda e os arcanos esperam pelo tempo para serem revelados, obedecendo às leis da relatividade que regulam o conhecimento de todos nós. Então aqui ele nos fala acerca de uma lei de relatividade, porque dentro dos nossos estudos da doutrina espírita, praticamente tudo é relativo, porque esta lei da relatividade vai seguir conosco pela eternidade, porque não temos o conhecimento necessário e suficiente para sermos taxativos, sermos exatos em relação às nossas respostas ou às nossas buscas,
porque por mais que busquemos e por mais que cheguemos a conclusões mais detalhadas, essas conclusões, estes esclarecimentos, eles estarão sempre nesta escala de relatividade, por ainda nos faltarem sentidos, conforme nos esclarecem os espíritos amigos. Então, sempre esta lei da relatividade. Como é bom conhecer a luz das regras e ter de ser dócil à vontade daquele cuja luz faz parte da própria vida. Então aqui Miramês nos esclarece que é muito bom e é sempre bom conhecer a luz das regras e ter de ser dócil à vontade de Deus, cuja luz faz parte da nossa própria vida e é a nossa própria vida. E aí Miramês, nos seus esclarecimentos, ele segue dizendo da seguinte maneira, que o Espírito é uma chama, o Espírito é luz. Então o Espírito é uma chama onde se concentra ou onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. No centro de seu energismo divino, vibra um acervo de faculdades ainda desconhecidas pelos sábios. A alma foi feita com todos os atributos da perfeição, por ter saído sob o fulgor da perfeição maior, ou seja, Deus. Então, tudo que Deus criou é perfeito. Então, todos nós que aqui nos encontramos, realizando esta caminhada, nós fomos criados perfeitos. Então, nós temos todos os atributos da perfeição naquela forma de semente, ou, conforme dizem os espíritos amigos, na forma de germe dentro de cada um de nós, aguardando o despertar. Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, trabalharmos o despertar. Conforme ele diz na sequência, assim o que chamamos de evolução, podemos chamar mais acertadamente de despertamento. Então aqui ele nos fala que toda vez que nós falamos em evolução, falamos em progresso, em verdade nós deveríamos falar de forma correta, de forma acertada, ao contrário de evolução ou de progresso, nós deveríamos falar despertamento desses atributos da perfeição que Deus colocou em nós. E aí ele diz, se escrevemos e falamos sempre sobre a evolução do espírito, é por nos faltarem recursos na linguagem, mas nunca empregada com tal sentido. Então ele diz que quando falamos e escrevemos acerca de evolução do espírito, deveríamos falar e escrever despertamento espiritual. E aí ele diz ainda que todos já nascemos perfeitos. Então todos nós nascemos, saímos das mãos do Criador perfeitos, bastando para isso o despertar das qualidades inerentes ao nosso mundo interno, que somente Deus conhece, e nós outros, ou seja, os espíritos, temos algumas notícias. Então aqui ele nos chama a atenção que somente Deus conhece o nosso íntimo, conhece todos nós de forma completa, e os espíritos superiores, eles têm algumas notícias acerca de nós, mas Deus nos conhece e está aguardando o nosso despertar, o despertar de todos os atributos da perfeição que Ele colocou em nós. Então, conforme nós encontramos dentro da doutrina espírita, e aqui Miramês nos informa, todos nós fomos criados perfeitos, ou naquela forma de perfectibilidade, ou seja, estamos caminhando para este despertar desses atributos da perfeição que Deus colocou em nós na forma de semente. E aí ele segue dizendo que quando falamos da urgência de conhecermos a nós mesmos,
é no sentido da educação dos hábitos arraigados, cuja permanência em nós entorpece os nossos sentidos espirituais mais dignos de serem mencionados e não do conhecimento íntimo do Espírito. Então aqui ele nos chama a atenção que aquela frase que costumamos repetir constantemente sobre a necessidade de conhecermos a nós mesmos não está fazendo uma referência de conhecimento íntimo do Espírito, mas conhecimento dos defeitos que teimamos carregar conosco em nós, conhecimento dos atributos de perfeição que temos em nós e que precisamos despertá-los. Então é por isso que ele diz que quando falamos da urgência de conhecermos a nós mesmos, é no sentido da educação dos hábitos. Educação dos hábitos e não do conhecimento o conhecimento íntimo do Espírito. Porque conforme já estudamos em encontros anteriores, somente Deus, e aqui também já foi repetido, somente Deus conhece a cada uma das suas criaturas na intimidade mais profunda. E aí ele acrescenta dizendo que a distância a percorrer nos dá vertigem, pois a razão, mesmo a mais apurada, mesmo a inteligência mais lúcida, são incapazes de registrar o conhecimento integral do Espírito. Então aqui ele fala que a distância a ser percorrida por todos nós dá vertigem, porque essa distância para cada um de nós ela é incalculável. Então a distância a percorrer nos dá vertigem, pois a razão, mesmo a mais apurada, a razão e a inteligência, mesmo as mais apuradas e mesmo a inteligência mais lúcida, são incapazes de registrar o conhecimento integral do Espírito. Então, mesmo aquela inteligência mais desenvolvida, conforme nos lembra aqui Miramês, é incapaz de registrar o conhecimento integral da sua intimidade, ou seja, a intimidade do Espírito, porque essa intimidade, repetindo mais uma vez, essa intimidade somente Deus conhece. Então precisamos nos conhecer naquele sentido da educação dos hábitos, transformação desses hábitos equivocados em hábitos bons, nessa busca constante do despertamento, o despertamento dos atributos do Espírito que Deus colocou em nós. E é por isso que Miramês segue dizendo: entreguemos isso ao tempo que ele nos falará. Entreguemos isso ao tempo que ele nos falará pela vontade de Deus na hora certa, o que nos for mais conveniente. Então, conhecer de forma mais ampla, não de forma integral, mas de forma mais ampla e mais profunda a intimidade do Espírito, somente o tempo e somente pela vontade de Deus, que no momento certo iremos tendo pouco a pouco estas chamadas revelações ou este despertar de acordo com o esforço, de acordo com a boa vontade, com a perseverança de cada um de nós, porque a vida é, pois, uma eterna busca. Então aqui ele nos chama a atenção que a vida é, pois, uma eterna busca. E aí ele nos lembra que é exatamente por isto que Jesus em um determinado momento nos disse da seguinte maneira: buscai e achareis. Então a vida é, pois, uma eterna busca. Por esse motivo, Jesus sentencia com propriedade: buscai e achareis.
nunca ficaremos sem resposta. Então aqui ele nos afirma que quando Jesus nos chamou a atenção, nos conclamou a esta busca constante, que buscando nós acharíamos, é que nunca ficaremos sem resposta desde que busquemos. Jamais ficaremos sem o entendimento, desde que busquemos por este entendimento, na medida das nossas capacidades. Então é preciso que busquemos para encontrarmos as respostas, e encontraremos estas respostas. À medida que formos buscando, nós iremos alcançando e construindo este entendimento na medida das nossas capacidades. E ainda ele diz que o esclarecimento vem sempre que buscarmos, sempre que nos esforçarmos, o esclarecimento vem. Porque aqui na Terra, em todas as áreas do conhecimento, das nossas ciências humanas, exatas e assim sucessivamente, se buscarmos o esclarecimento, ele sempre virá. Mas se ficarmos de braços cruzados, se não buscarmos, conforme Jesus nos conclamou, buscai e achareis, se não buscarmos o esclarecimento, como estão aqui professores e professoras, igual a nossa professora Vilma Guimarães, professora de matemática, então se o aluno buscar o professor, a professora, em busca do esclarecimento, com certeza este esclarecimento virá. Então é por isso que Miramês nos diz que o esclarecimento vem, não atendendo à nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Então se eu busco, eu irei encontrar. Se eu bato, essa porta irá se abrir. Então é preciso buscar constantemente que, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o desenvolvimento nosso, iremos recebendo pouco a pouco, mesmo que a conta-gotas, estes esclarecimentos. E aí ele acrescenta que os homens no sentido genérico, homens e mulheres, geralmente confundem os efeitos pelas causas. Então ele nos chama a atenção que, via de regra, nós confundimos os efeitos pelas causas. Estas, ou seja, as causas, sempre se escondem no mais profundo, no silêncio da sutilidade, na harmonia da própria vida, e cantam em todas as dimensões que poderão manifestar a existência para a glória do Criador. Então as causas de tudo, elas se escondem no mais profundo, no silêncio da sutilidade, na harmonia da própria vida, porque tudo isto, todas as causas, provém de Deus. O Espírito, diz Miramês, o Espírito, ainda naquela condição de princípio inteligente, não na condição de uma inteligência, de uma individualidade, mas de um princípio inteligente, o Espírito é a essência das essências, é aquele início de tudo. Então o Espírito é a essência das essências, é a harmonia do divino, é a luz das luzes que conhecemos. A sua candura retraía a sua genealogia. Diferenciamos o Espírito das outras coisas pelo fator inteligência. Então aqui ele nos chama a atenção que diferenciamos o Espírito por um fator muito importante, pelo fator inteligência. Porque em todos os reinos da natureza, conforme ele nos esclarece na sequência, em todos os reinos da natureza, iremos encontrar uma determinada inteligência, ou o princípio inteligente em desenvolvimento, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, o reino animal, até ganharmos uma identidade no reino hominal, quando nós passamos de um princípio inteligente a uma inteligência, ou seja, o espírito com E maiúsculo. Então aqui ele nos diz, diferenciamos o espírito das outras coisas pelo fator inteligência, que comanda a razão, pelo livre arbítrio na escolha
do mais conveniente. Então, esta razão, este livre-arbítrio, nós ganhamos, nós recebemos isto já na condição de individualidades no reino hominal. E aí ele diz na sequência: entretanto, se estudarmos a natureza mais profundamente. Então aqui ele nos chama atenção, e prestemos bastante atenção nessas informações de Miramês, que se estudarmos a natureza mais profundamente, notaremos inteligências esplendendo em todos os seus reinos. Então encontraremos inteligências em esplendor ou esplendendo em todos os reinos da natureza. É por isso que falamos anteriormente que em todos os reinos, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, animal e chegando ao hominal, iremos encontrar esta inteligência ou inteligências em desenvolvimento, como, por exemplo, no próprio corpo humano. Então aqui ele nos faz uma referência muito importante de inteligência no próprio corpo humano, não se referindo ao espírito, mas o nosso corpo, matéria bruta, que também tem uma inteligência no seu funcionamento. Então ele fala que no próprio corpo humano, onde há o trabalho inteligente no mundo celular, que é o metabolismo. Então, no nosso mundo celular, as nossas células são como que máquinas trabalhando constantemente de forma inteligente, de forma interligada umas às outras. E aí ele acrescenta, ele faz um questionamento: já tivestes oportunidade de estudar a vida de uma árvore na sua feição mais rica de valores? Eu não estudei, mas sem sombra de dúvida que a nossa ciência, nossos cientistas já estudaram e continuam estudando. Então aqui ele faz esse questionamento: você já estudou, pelo menos já observou uma árvore na sua feição mais rica de valores? E aí ele diz na sequência: nela, ou seja, na árvore, existe uma força inteligente comandando o seu ciclópico corpo, dividido em trilhões de partículas obedientes a um comando. Então existe um comando inteligente que está trabalhando constantemente, comandando estes trilhões de partículas. E aí ele diz mais adiante acerca do ser humano, que a razão e a inteligência do homem certamente marca um passo a mais na evolução da mônada espiritual. Então aqui ele está falando acerca daquela primeira inteligência individualizada, eterna, imortal, a chamada mônada espiritual, movendo o corpo físico, o que não quer dizer que somente ele tem inteligência. São atributos do espírito, todos os dons, como em tudo existe reflexo, dormindo e desabrochando, como sendo a luz de Deus dentro de tudo que existe. Então aqui ele nos chama a atenção que dentro de tudo que existe há a luz de Deus, porque a nossa vida provém e é sustentada por Deus, a nossa vida vem de Deus, sem Deus nós não existiríamos. Então aqui ele nos chama a atenção desta forma: são atributos, tudo são atributos do Espírito, todos os dons, como em tudo existe reflexo dormindo e desabrochando, como sendo a luz de Deus dentro de tudo que existe, porque Deus está em tudo que existe, em tudo que olharmos em nós e em volta de nós, perto ou distante, tudo está integrado, tudo é Deus ou parte de Deus. E aí ele encerra dizendo, nos chamando, nos conclamando para o estudo. Estudemos de mãos dadas, mesmo à distância,
estudemos de mãos dadas em todas as escolas do mundo. Estudemos de mãos dadas em todas as escolas do mundo. E hoje, com esta tecnologia que nós temos à nossa disposição, nós temos estas oportunidades, igual esta que estamos tendo há tanto tempo, de estudarmos mesmo à distância, nos reunirmos aqui em uma sala virtual e, mesmo à distância, estudarmos de mãos dadas em todas as escolas do mundo e ingressemos cada vez mais no estudo da escola espiritual, porque nesta escola espiritual nós ainda somos ou nos encontramos naquela condição de analfabetos da ciência da alma. Então é por isso que ele nos conclama para estudarmos em todas as escolas do mundo, para que possamos verdadeiramente ingressar cada vez mais no estudo da escola espiritual, porque ela, ou seja, a escola espiritual, é um passo a mais para a nossa libertação. Alcançaremos, diz ele, por fim, alcançaremos a paz espiritual pelo trabalho de luz, na luz de Deus. Então é por isso que aqui nos encontramos e persistimos constantemente, perseveramos constantemente em estudarmos nesta escola do mundo, para que possamos pouco a pouco ingressarmos nesta escola espiritual, para que possamos alcançar a nossa libertação, trabalhando constantemente na luz de Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Um abraço fraternal a todos e a todas. Abraço fraternalmente a todos os irmãos e irmãs e até breve. Até muito breve, quando voltaremos a nos reunir aqui nesta escola virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões nesta busca constante por conhecermos a verdade, para alcançarmos a nossa libertação das trevas da ignorância. Paz do Cristo esteja sempre conosco.